Boa noite, sejam bem-vindos a mais uma palestra desta série de conferências e para iniciar vamos cantar o hino número 184, que tem como título Deixa a luz do céu entrar. Tu anseias hoje a salvação fluir, tens um desejo de a escuridão banir. Abre, pois, o coração de par em par, deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar. Abre, pois, o coração de par em par, deixa a luz do céu entrar. Cristo, a luz celeste, quer morar em ti, para iluminar o teu caminho aqui. Sempre do pecado o coração limpar, deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar. Abre, pois, o coração de par em par, deixa a luz do céu entrar. Que alegria andar no brilho dessa luz, vida eterna e paz no coração produz. Oh, aceita agora, Salvador Jesus, deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar. Abre, pois, o coração de par em par, deixa a luz do céu entrar. Para continuar, vamos indo para o hino 134. Breve Jesus voltará. Servos de Deus, a trombeta tocai, breve Jesus voltará. A todo o mundo a mensagem levai, breve Jesus voltará. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. E das nações e depressa anunciai, breve Jesus voltará. Gratos, alegres, as novas cantai, breve Jesus voltará. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Montes e vales o som ecoai, breve Jesus voltará. Ondas do mar a canção entoai, breve Jesus voltará. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Guerras e fomes nos dão a entender, breve Jesus voltará. Graves sinais já nos fazem saber, breve Jesus voltará. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. E agora vamos cantar o nosso hino tema destas conferências, que tem como título Além do Rio. Vamos cantá-lo com força e alegria. Tenho ouvido de uma terra linda, encantada, de um lugar onde a felicidade é total.
a vida cheias com canções divinas. Tão cansado estou da vida aqui deste lado, que meus braços quase já não podem remar, calejados e feridos por tantos dias. Quero em volta daquele porto encontrar. Além do rio existe um lugar para mim. Além do rio existe paz. Além do rio a vida não terá mais fim, e com Jesus irei morar. Tenho já sonhado com aquelas moradas que olho algum aqui não viu e nunca verá. Tem beleza incapaz de ser comparada, pois a glória do Senhor presente está. Muito mais bonito que o sol no poente, ou a gota d'água em prisma como cristal. É o encontro de irmãos de fé redimidos, com bens obrigados a vencer afinal. Além do rio existe um lugar para mim. Além do rio existe paz. Além do rio a vida não terá mais fim, e com Jesus irei morar. Muito boa noite a todos, novamente aqui estamos. Boa noite, sejam bem-vindos. É sempre bom, depois de um dia de trabalho, ver estas caras sorridentes, simpáticas. É sinal que o dia vos correu bem, que Deus vos acompanhe. Assim que está em casa também espero que tudo esteja bem. E uma boa noite a você que está aí em casa também para nos acompanhar. Estendo as boas noites também, as minhas boas noites a todos que nos seguem via internet. E é assim, olhando para as caras de todos que aqui estão, o dia pode ter sido cansativo, mas estão com ar de alegria, de contentamento, o que me parece um bom sinal. Quer dizer que estas conferências vos têm estado a agradar e que vos têm trazido alegria, por isso aqui estão novamente. Além da alegria que nós demonstramos, a principal alegria que eu queria realçar é que espero que estas conferências tenham sido muito boas para que, se alguma dúvida tivessem na vossa vida, que nós vos possamos ajudar a esclarecer essas tais dúvidas. Se ainda persistem algumas dúvidas, por favor, durante as conferências, após as conferências, podem sempre nos contactar, podem nos enviar um mail, podem nos contactar via chat e colocar as vossas dúvidas que, naquilo que nós pudermos, não é, Paula? Exatamente. Naquilo que pudermos, nós vamos ajudar a tirar ainda algumas dúvidas que possam persistir. Penso que não há necessidade de ficarmos receosos de perguntar aquilo que nos está a preocupar ou que ainda não entendemos. É porque a dúvida é a pior coisa que nos pode acompanhar. Exatamente. Não é, Paula? O estarmos a viver uma vida na dúvida é algo que nos aflige no nosso dia-a-dia, e que não é bom. E que não é bom, exatamente. Porque as nossas decisões dependem de certezas e não de dúvidas. Claro, se temos alguma dúvida,
temos que a esclarecer. Bom, hoje novamente voltamos a dizer a todos que estão presentes que se necessitarem de uma Bíblia, não hesitem em pedi-la para que possam acompanhar alguns textos bíblicos que vão sendo aqui apresentados e, portanto, peçam. O que agradecemos é que depois, no final, a possam devolver outra vez a quem vos entregou. É sempre bom, não é, Paula? Porque para as pessoas poderem acompanhar mesmo o orador da nossa noite, não é? Que ele vai fazer algumas puxadas bíblicas para que não ouçam só o orador a falar desses versículos bíblicos. Por favor, não hesitam. Nós temos Bíblias disponíveis, os nossos amigos só têm que, por favor, solicitar aos nossos assistentes de sala e um assistente de sala vos facultará uma Bíblia e, como a Paula disse, é só deixá-la depois no fim para dar para outras conferências por outro dia. Ora bem, hoje estamos na 6ª conferência, são 8, portanto estamos já naquilo que se pode dizer a reta final. O que, por um lado, é bom, por outro é um motivo de tristeza, porque com certeza nós fazíamos mais 8 e mais 8 conferências e teríamos sempre imensos temas para poder aqui debater em conjunto e seguramente continuaríamos sempre a aprender. Mas realmente hoje é a 6ª conferência. Faltam 3 conferências, né? Incluindo a de hoje, e já vai começando a criar aqui alguma saudade, não é, Paula? Já começamos a pensar assim, já só faltam 3. Já só faltam 3, é verdade. Que seja bom para o nosso amigo que nos acompanha aí em casa e bom, claro que está, para os nossos amigos que nos visitam aqui todos os dias e que nos acompanham dia a dia, não é? Deixa-me lembrar também, Paula, para os nossos amigos que nos acompanham aqui na nossa mesmo, sala, que já devem estar à espera. Mesmo aí em casa, que nos têm acompanhado no nosso dia a dia, a cada noite, nas nossas conferências, por favor, solicitem o vosso presente também. Acho que sim, parece-me bem. Não é, Paula? Parece-me bem. Se for a impossibilidade, porque há pessoas que não podem vir, não é? Se for essa a impossibilidade e que queiram solicitar a vossa oferta, a vossa surpresa, por favor, contactem-nos que a surpresa vos chegará à vossa casa de alguma maneira. Vamos ver. Lembro que, como a Paula disse há bocado, estamos na 6ª conferência. Portanto, quem nos acompanha desde a primeira, é óbvio que já receberam alguns presentes. Já. E hoje estão em condições de receber mais uma terceira, uma terceira surpresa. Conferência, portanto, vai haver mais uma surpresa a quem nos acompanha. Quem nos acompanhou ontem, hoje será a segunda, vai ter direito também uma surpresa também. Exato. Mas vamos aguardar. Criar algum suspense para ver qual é essa surpresa, não é, Paula? Eu acho que sim. Bom, e por que não relembrar um pouco aquilo que foi o tema da conferência de ontem? Um tema muito interessante, que com certeza mexeu com algumas ideias que algumas pessoas poderiam ter quanto ao oásis no tempo, aquele tema importante que ontem foi aqui debatido. O oásis no tempo que, no fundo, é o dia de descanso que o Senhor nos concedeu para que possamos partilhá-lo com Ele, para que possamos estar com Ele, para que Ele nos possa restituir as nossas forças espirituais e para que nós possamos também conseguir reabilitar as nossas forças físicas nesse dia de descanso, que é o sábado. É? Além de ser um dia que nós temos o prazer e a alegria de estar com o nosso Deus, a cada sábado, temos que ter em conta que foi o único dia que Deus abençoou. E santificou. É? E santificou. É interessante. Não ouvimos ou não conseguimos ler em mais lado nenhum que fosse outro dia. Exatamente. Aliás, ficou é? ontem comprovado que efetivamente a Bíblia fala no sábado como o dia do Senhor. Aquele dia especial que passou a ser um sinal entre o nosso Deus e nós. Que privilégio termos um Deus que nos dá um dia que serve de símbolo, que serve de selo entre nós e Ele. Realmente é um Deus que pensa em tudo e que a única coisa que Ele quer para connosco é mostrar-nos o seu amor e puxar-nos para o seu lado. Quem não fica com o coração derretido com isto, tem que ver se o seu coração não está mesmo muito empedernido. É porque ainda não entendeu bem, não entendeu bem a amplitude deste amor. Nós fomos fechar atrás também um bocadinho, temos que nos lembrar que o sábado remota-nos também ao tempo da criação. É desde o início de tudo. É desde o início de tudo. Que é um tema fantástico. Permitam-me lembrar agora que temos como os nossos amigos têm-se apercebido, nós temos passado a cada conferência, no final de cada conferência, uns papeizinhos de oração.
Têm sido muitos. Graças a Deus têm sido muitos. Que os nossos amigos têm partilhado connosco algumas preocupações e alguns pedidos de ajuda. Permitam-me só partilhar convosco alguns desses. Eu só ia interromper, é que têm sido muitos, mas todos eles têm sido lidos para que depois em oração possam ser contemplados também. Portanto, embora muitos, nós temos tido o cuidado de que todos possam ser lidos e atendidos para que em oração estejam também contemplados. É porque nós não iríamos ter tempo de ler aqui todos os pedidos de oração e como os nossos amigos devem entender, o nosso tempo é limitado, não é? Mas permitam-me só partilhar convosco aqui uns pedidos de oração. Há uma criança que pede para orarmos em favor da sua professora, do seu pai, para deixar de fumar. Uma criança. A preocupação que ela tem da sua professora, alguma coisa se passa, alguma dúvida que ela tem com a professora, e ela pede-nos para que nós possamos orar por essa professora. Vamos fazer também um elo de oração entre nós todos para que realmente o pai desta criança deixe de fumar. É sempre uma preocupação. Uma senhora que nos acompanha através da TV, muito boa noite, obrigado por nos acompanhar aí em casa. É sinal que também temos alguém que nos escuta do outro lado, muito obrigado. E é uma forma de demonstrar que efetivamente também nos chegam por esta via. Exatamente. Portanto, se tinham dúvidas, ficaram agora com a dúvida esclarecida. Também nos chegam. Também chegam, e os que chegarem via internet, elas são atendidos da mesma maneira. Como se fosse aqui pessoalmente. Pede oração em favor do seu filho, que vai ser operado amanhã. A única coisa que lhes podemos dizer é que temos um Deus que nos orienta, temos um Deus que vai acompanhar os médicos que vão operar este jovem. E, acima de tudo, temos que pensar uma coisa. Deus, tudo o que Deus quer, Deus faz. Basta nós lhe pedirmos, basta que nós sejamos fiéis com Ele e que lhe possamos pedir de coração mesmo, que Deus atenda às nossas orações. Uma mãe pede também pelas orações em favor dos seus filhos e em favor também do seu marido, portanto, que Deus possa abençoar esta família, que nós não sabemos quem é, não interessa sabermos quem é, que Deus possa abençoar esta família. Uma jovem, muito interessante, uma jovem pede para orarmos por ela. Ela tem muitas incertezas, tem algumas dúvidas. Deseja que Deus oriente. É mesmo esse também o nosso desejo. O nosso desejo é que esta jovem possa, nas suas dúvidas, nas suas incertezas, acima de tudo, que se possa ajoelhar e pedir ao nosso Deus que a ajude a esclarecer e a orientar na sua vida. Só assim ela pode ter a certeza que as suas dúvidas vão ser dissipadas e vão ser esclarecidas. Naquilo que nós pudermos ajudar, não é, Paula? Se alguma coisa nós não podemos ajudar, por favor, não hesite. Contacte-nos, faça perguntas, nós vamos tentar responder da melhor maneira. Que Deus possa abençoar a todos estes pedidos de oração, não só estes, mas todos o que nos fizeram chegar. Bom, resta-nos agora então apresentar esta conferência de hoje, subordinada ao tema de a esperança cristã perante a morte. Eu quando li este título disse assim, esperança depois da morte. Qual será a nossa esperança? Bom, mas eu acho que o nosso orador, Manuel Cordeiro, irá seguramente ajudar-nos a perceber o que é esta esperança depois da morte. E por isso nós vamos lhe dar lugar e que possam ter uma boa conferência. Vamos estar atentos. Até já.
Muito boa noite. Espero que se possam sentir bem, confortáveis, e hoje está bem agradável aqui dentro, porque lá fora, com as nuvens que se criaram entretanto e um ventinho desagradável, está mesmo bom para podermos estar aqui dentro um pouquinho sossegados e acomodados uns com os outros. Deixem-me só colocar aqui em ordem a tecnologia, que por vezes deixa-nos um pouco desenquadrados, mas assim sendo posso começar com a história tema de hoje, que nos começa a falar de um jovem que é o Philip. O Philip nasceu com um síndrome de Down, mais conhecido por trissomia 21 ou mongolismo, e ele frequentava uma escola dominical. Este jovem ia domingo após domingo à sua igreja e ele gostava de aprender todas as temáticas que ali eram faladas. Mas ele, com os seus 8 anos, ele percebia perfeitamente que, embora os seus coleguinhas o tolerassem, ele não era bem parte integrante do grupo. Eram 10 elementos, mas no seu entender eram 9 mais 1. E então ele percebia que nas brincadeiras ele acabava por ser escolhido para os jogos em último lugar. Por mais esforço que o seu professor fizesse, ele reparava sempre que ficava para o fim. Ora bem, o Philip, um dia de Páscoa, quando estava a ser celebrada a Páscoa, o professor lembrou-se de fazer uma atividade. Trouxe 9 embalagens, tipo caixote, ocas, no formato de um ovo de Páscoa, e fez um desafio a cada um destes meninos. Vocês agora vão lá fora e vão colocar aqui dentro um símbolo que para vocês representa a vida. E todos os pequeninos de 8 anos ficaram muito entusiasmados. Eles queriam participar. Eles foram lá para fora. Eles espalharam-se pelo jardim. E dentro em breves momentos eles voltaram. Ora bem, reuniram-se todos à volta de uma mesa e caixa a caixa, ovo a ovo foram abrindo. E era uma flor. E era uma borboleta. E era uma carochinha. E era uma joaninha. E de repente uma pedra. Uma pedra, falaram os meninos à volta. Mas quem em raio se lembrou de colocar aqui uma pedra como símbolo de vida? E um dos jovens mais perspicazes, ele disse: pois bem, eu sabia que vocês estavam a pensar só em flores, bichinhos, etc, etc, mas a pedra é a base. E os meninos disseram: e riram-se à gargalhada, muito bem, muito bem. E então só faltava uma caixa. E eles abriram a caixa e o professor olhou e o professor virou vazio. Uma caixa vazia. Todos os meninos ficaram muito espantados, mas então uma caixa vazia. E o Philip puxou assim o braço: essa caixa é minha. E os colegas disseram: mas tu nunca percebes o que é para fazer? Raio, pá, tu não sabes. Era para pôr aqui qualquer coisa. Mas no meio do barulho ele balbuciava e o professor teve que pedir aos colegas para se calarem. E ele disse: mas eu sei o que eu estava a fazer. Essa caixa está vazia de propósito. Esta caixa representa o túmulo de Jesus. E o túmulo de Jesus está vazio. Os colegas pararam por momentos, encheu a sala, e a partir deste momento, este jovem Philip passou a ter uma aceitação completamente diferente no seu grupo. A vida deste jovem não durou muito mais, porque na minha área de saúde, e alguns de vocês poderão saber, que um jovem com trissomia 21 tem muitos problemas cardiovasculares e respiratórios. E por uma infecção que poderia ser corriqueira, no ano seguinte ele acabou por falecer. E no dia do seu funeral, o professor e estes 9 colequinhas da classe dominical compareceram lá. Não com um ramo de flores,
não com uma coroa de flores, não com algo escrito numa folha, mas com uma caixa em formato de ovo, vazia. Para eles foi um significado completamente diferente. Cristo venceu a morte ao ressuscitar nesse mesmo dia, o domingo chamado Domingo de Páscoa. Ele fez para que nós pudéssemos ter esperança. E então, assim sendo, nós temos uma esperança perante a dura realidade da morte. Os cristãos têm uma esperança vibrante. Hoje vamos descobrir que a Bíblia tem algo a dizer sobre a morte e sobre a ressurreição. Veremos o que acontece aos humanos quando morrem e vamos descobrir qual é a solução de Deus. Ora bem, a natureza mortal do homem e o estado do homem na morte. Eu vou fazer só uma pausa para pedir auxílio a quem suporta os meios informáticos, que quando aqui o touch não funcionar muito bem, me deem uma ajuda aí em cima, porque nós queremos colocar isto tão bem, que às vezes a tecnologia falha. E por isso nós queremos pedir desculpa não só a quem está aqui, mas quem nos acompanha também a partir de casa. Ora, a morte, a doença que leva à morte, é algo que nos angustia sempre muito. Vocês estiveram atentos aqui a todos os pedidos que aqui foram feitos. Ora bem, ainda hoje, nas minhas lides profissionais, que como já aqui os apresentadores tiveram o cuidado de dizer, são várias, não era necessário, mas eu ainda hoje, ontem e durante esta semana, tive a oportunidade de estar com amigos que vivem angustiados. Ainda hoje eu estava conversando com uma amiga que chorava porque estava revoltada porque o ser humano, outra pessoa, a decepcionou e a decepcionou imenso. Pois bem, alguns na Bíblia nós encontramos que maldito o homem que confia no homem. E isto é bem verdade. Mas aquilo que nós vamos ver hoje e que já temos vindo a ver ao longo da semana é que o Senhor Deus, na pessoa de Jesus, Deus Pai e do Espírito Santo, são confiáveis. E é isso que nós vamos ver acerca da morte. E a morte, se queremos compreender verdadeiramente a natureza mortal do homem e o homem na morte, devemos começar por descobrir na Bíblia o que ela ensina acerca do homem. Para fazermos, devemos voltar-nos para o relato da criação. Ora bem, o ser humano foi feito alma vivente. E como é que isto aconteceu? Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, lá, através da pessoa de Jesus, o Verbo que se fez carne, como nós já aqui lemos ontem, eles tornearam um boneco de barro, e quando ele estava pronto, sopraram nas suas narinas. E a junção deste fogo vindo de Deus com este boneco de barro deu uma alma vivente. Existe muito que nós poderíamos falar acerca do conhecimento tradicional acerca das almas. As almas no purgatório, as almas que nos podem visitar, mas aquilo que nós percebemos acerca da Escritura é que a alma vivente é a junção da massa, da matéria, com o fogo que é soprado. Ora bem, o capítulo 9 de Gênesis, Deus afirma inclusivamente que também os animais são considerados alma de vivente, pois também eles receberam o fogo que foi soprado nos seus narizes. Como descreve a Bíblia o processo da morte, o que acontece quando o homem morre. Ora bem, em Salmos 104, 29 diz: se lhes tiras a respiração, morrem e voltam ao pó. Em Eclesiastes 12, 7 diz-nos: e o pó volta à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Então, sem o Espírito de Deus em nós, nós somos pó e nada mais.
pois a sorte do homem é a do animal, é idêntica. Como morrem, assim morre o outro, ambos têm o mesmo alento. E isto, efetivamente, se nós encontrarmos aquilo que a ciência nos diz, não é muito longe disto. Porque a ciência sem fé, o que ela diz é que, tal qual como nos animais, nós nascemos, crescemos, reproduzimos-nos e, alguns no tempo, iremos morrer. Mas não era esse o propósito. Tudo caminha para o mesmo lugar. Tudo vem do pó e ao pó vai tornar. É o que aqui está. Mas não era este o propósito que Deus tinha para nós. Então vamos ver qual é esse mesmo propósito, algures um pouco mais à frente. A Bíblia diz que o homem é um ser mortal. Salmos e Isaías afirmam: Deus é o único que possui imortalidade. Após pecarem, Deus disse a Adão e Eva: Tu és pó, e ao pó tornarás. O que mais acontece quando alguém morre? Ficamos por aqui? Existe mais alguma coisa que nós devemos ter em consideração? Há mais alguma coisa em que nós devemos ter que pensar? Vamos ver um pouco. Quando o homem morre, naquele mesmo dia, perecem os seus pensamentos. Uau! Como é que é? Então, não há mais pensamentos? Então, vamos esclarecer um pouco mais o que é que nos está aqui a dizer. O seu amor, o seu ódio, a sua inveja, já apareceram. Deixam de saber o que se passa com os seus familiares. É-nos dito em Jó 14, 21. Então, que diremos nós de algumas vezes que nós ouvimos que as almas dos antepassados vêm nos visitar porque ficaram incomodados, aborrecidos, etc.? Não é verdade. Quer cada um de vocês que aqui está na sala, quer quem nos acompanha lá em casa, prezados amigos, se nós temos fé nas Escrituras, como muitos de vocês que têm estado aqui dia após dia têm demonstrado ter, têm acompanhado a evolução dos pensamentos, a Bíblia diz que quem perece já não tem pensamentos, já não tem ódio, já não tem amor, já não tem nada. Os mortos não sabem coisa nenhuma. Eclesiastes 9:5. Então, se eles não sabem, se eles não amam, se eles não pensam, o que podem os mortos fazer? Os mortos já não têm parte em coisa alguma do que se passa debaixo do sol. Quer dizer que não têm qualquer intervenção com o nosso mundo, com o mundo dos vivos, com o que se passa à superfície da terra. Então, o conselho de Salomão, em Eclesiastes: tudo o que te vem à mão para fazer, falo conforme a tua capacidade. Pois, no Seol, para onde vais, não existe obra, nem reflexão, nem conhecimento, nem sabedoria. Por isso, aquilo que Salomão aconselhou é: enquanto estás vivo, enquanto tens força, enquanto tens capacidade, faz. Porque quando desceres à sepultura, cessam todas as tuas obras. Cessam todos os teus pensamentos. Cessa a tua capacidade de decisão. Embora eu tenha muito para ler, para vos transmitir, importa fazer aqui uma breve pausa. Se cessa a minha capacidade de decisão, eu não posso aceitar o sacrifício de Jesus por mim, depois da minha vida cessar. Ou eu tê-lo feito antes, ou então depois de morrer, ainda que os meus familiares intercedam, ainda que os meus familiares orem, ou rezem, ou façam qualquer sacrifício, a minha decisão foi tomada antes em vida. A morte é como um sono. Tanto aqui é descrita na Bíblia, como nós culturalmente sabemos em português. Nós, quando vamos enterrar os nossos mortos, nós dirigimos-nos a um cemitério. A origem da palavra cemitério vem da palavra originária comiterium, que quer dizer dormitório. Então, aquele é o local onde se coloca aqueles que faleceram a dormir. Ora bem, para a Bíblia o morto está como se estivesse a dormir no pó da terra.
e permanecerá aí até ao fim deste mundo. Até que não haja mais céus, não acordará, nem despertará do sono. Tal como Jesus disse a Lázaro. Lázaro não está morto. Simplesmente dorme. Ok? Mas assim fica. Até quando? Até depois, quando terminar a terra, o que é que há mais? Então a Bíblia diz-nos, morrendo o homem, porventura tornará a viver? A própria Bíblia faz a questão. A própria Bíblia sabia que a humanidade iria ter dúvidas. E a própria Bíblia é escrita e inspirada por Deus através do punho dos homens. Vários homens escreveram isto. Mas, como nós temos as dúvidas, a própria Bíblia coloca, mas vai-nos dar também a resposta. Como pode o homem ser imortal? Paulo dá a resposta. Cristo não só destruiu a morte, mas também fez brilhar a vida e a imortalidade do Evangelho. O Evangelho tornou-se imortal. É pela fé em Jesus que podemos herdar a vida eterna. Assim também nos diz João. Deus nos deu a vida eterna e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho não tem a vida. Então, como posso eu ter a vida eterna? Paulo acabou de nos dizer. Sabemos, o salário do pecado é a morte. Nós sabemos que todos nós pecamos. Então, mas há um mas. A graça de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. E quando nós vemos a palavra graça, quando nós vamos a algum local e alguém nos entrega alguma coisa de graça, quer dizer que eu não tive que fazer nada em troca. A única coisa que eu tive que fazer foi aceitar. Não só Paulo, mas Paulo tem esta certeza porque Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Ele prometeu porque ele sabia que estava a caminhar aqui na terra, empoeirando os seus pós aqui conosco, com o projeto de vir a morrer por mim, por ti que aí estás em casa, por cada um de vós que aqui está na sala, e ressurgiria. E assim venceria o estado da morte e devolveria a vida de novo. Quando chegar o último dia da história do nosso planeta, os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus e os que ouvirem viverão. Os justos, finalmente, vão voltar à vida. Quando o Senhor, ao sinal dado, à voz do arcanjo e ao som da trombeta divina descer do céu, então os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Imortais a partir deste momento. Todo o homem, toda a mulher, toda a criança que aceitou em seu coração o sacrifício e o esforço que Jesus fez por cada um deles. A ressurreição dos mortos para a vida eterna. Deus tinha prometido, através do seu profeta, dedicado profeta Isaías, os teus mortos tornarão a viver, os teus cadáveres ressurgirão. Também Ezequiel afirma claramente: assim diz o Senhor Yahvé, eis que vou abrir os vossos túmulos e vos farei subir dos túmulos ao meu povo, e vos reconduzirei para a terra de Israel. Então sabereis que eu sou Yahvé. Quando abrir os meus túmulos e vos fizer subir de dentro deles ao meu povo. Esta era a vontade de Deus quando contactava com o seu povo em Israel. Era que eles se apaixonassem por este mesmo Jesus, que continuou sempre apaixonado pela humanidade e sempre fez os possíveis para que eles aceitassem a sua proposta. Isto é-nos dito com plena confiança em Provérbios. O justo, até na sua morte, tem esperança. A mesma ideia é-nos transmitida por Jó, porque eu sei que o meu Redentor vive e que, por fim, se levantará sobre a terra. E depois de consumida a minha pele, ainda na minha carne, eu verei a Deus. Essa era também a esperança de Jesus e dos contemporâneos de Jesus. Pois Marta disse: eu sei que ele, referindo-se a Lázaro que estava dentro do sepulcro, há de ressurgir no último dia. Paulo também menciona em Filipenses, pois Jesus tinha prometido. Disse Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Sim, esta é a vontade de meu Pai,
Quem vê o Filho e nele crê tem a vida eterna. E eu ressuscitarei no último dia. É a promessa de Jesus. E era uma promessa tão grande, mesmo ainda antes, momentos antes, dias antes, de ele ter suportado sobre os seus ombros a cruz, de ele ter sido chicoteado e finalmente pendurado naquela cruz, tendo suspirado. Jesus promete que iria morrer e ressurgir, conquistando o poder sobre a morte. Conclusão? Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Pois assim como todos morrem em Adão, em Cristo todos receberão vida. Esta é a única esperança com sentido. Agora, mais um pequeno momento para fazer uma pausa convosco. Mas, então, se Jesus tinha esta esperança, se Jesus sabia que momentos a seguir ia ressuscitar Lázaro, porquê que perante aquele túmulo Jesus chorou? Quando eu era mais pequenino e estava na escola sabatina e fazíamos o exercício de, por vezes, parafrasear, citar um versículo, existia alguns amigos meus que gostavam de dizer este versículo, porque ele é o versículo mais pequeno da Bíblia. Mas, embora seja o mais pequenininho, ele encerra uma grande verdade. Jesus chorou não porque Lázaro era simplesmente seu amigo e ele o amava, que também é uma verdade. Jesus chorou porque ao contemplar aquele túmulo, ao contemplar a condição humana, ao contemplar a morte, não era de todo o que ele tinha previsto. Não era de todo o seu desejo. Não era, quando ele criou a humanidade, aquilo que ele esperava que acontecesse. E então Jesus chora amargamente, porque o efeito do pecado provoca tanta dor, não só a destruição de uma pessoa, mas o sofrimento que fica em todos os familiares que permanecem durante mais um tempo, não se sabe quanto. Ora bem, pois se os mortos não ressuscitam, esta é uma pergunta que faz Paulo. Se nós colocarmos em dúvida, se eu duvidar que o Senhor me pode ressuscitar, então aqui está a afirmação de Paulo. Pois se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. Ou se nós pusermos ao contrário, como às vezes duvidamos, se Cristo não ressuscitou, também os mortos não vão ressuscitar. Ok? E se Cristo não ressuscitou, ilusória é a vossa fé. Ainda estáis nos vossos pecados. Por conseguinte, aqueles que adormecem em Cristo estão perdidos. Prezados amigos, prezados irmãos, que afirmação séria, que afirmação poderosa. Se eu, em algum momento, duvidar que Jesus ressuscitou, que esperança é a minha? Por onde correr? O que buscar? Não passo apenas de um animal. Nasci, cresci, já me reproduzi, tenho 2 filhas. E a qualquer momento, a partir deste momento, não sei quando morrerei. Isso sou toda a minha experiência. Mas vamos ver. Falando de si mesmo, Cristo ensinou claramente: todos os que repousam nos sepulcros ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito bem, para uma ressurreição de vida. Os que tiverem praticado o mal, para uma ressurreição de julgamento. Diz-nos em João: o que é então a ressurreição da vida? Fala-nos aqui de 2. Uma ressurreição de vida e uma ressurreição de julgamento. Vamos começar pela primeira. Vi, então, tronos, e os que neles se sentam, foi dado o poder de julgar. Vi também vidas daqueles que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. E dos que não tinham adorado a besta, nem a sua imagem, nem recebido a sua marca na fronte ou na mão. Eles voltaram à vida e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Feliz o santo, aquele que participa da primeira ressurreição. Sobre estes, a segunda morte não tem poder. Eles serão sacerdotes de Deus e de Cristo e com ele reinarão durante 1000 anos. E a outra?
Aquela que nos diz o texto lá atrás, que era a ressurreição do julgamento. Vamos ler só mais as partes a azul ou verde, consoante os olhos de algumas pessoas. Vi então os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e abriram-se livros. Também foi aberto outro livro, o da vida. O mar devolveu os seus mortos que neles jaziam. A morte e o Hades entregaram os seus mortos que neles estavam. Cada um foi julgado consoante a sua conduta. Aqui estão as duas ressurreições, as dos justos e as dos ímpios, separadas, diz-nos aqui a Bíblia, por 1000 anos. 1000 anos? Sim, vamos ler a última parte, também mais colorida. Eles voltaram à vida e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os outros mortos, contudo, não voltaram à vida até ao término dos 1000 anos. Aqui em Paulo nós temos que os vivos, os que estivermos aqui para a vinda do Senhor, não passaremos à frente dos que morreram. Fantástico. Este Deus de ordem, que criou tudo com as leis da física espetaculares, o universo em expansão, que criou a humanidade, que depois da humanidade pecar, criou o plano da salvação e da redenção. Este mesmo Senhor, inspirando os seus escritores, ele diz, quando ele voltar, vai continuar a existir ordem. Aqueles que estiverem vivos não vão ascender primeiro aos céus. Primeiro os que estão mortos, os justos, ressuscitarão primeiro. E depois tem a outra parte. Quando o Senhor, ao sinal, à voz do arcanjo e ao som da trombeta divina descer do céu, então os mortos com Cristo ressuscitarão primeiro. Em seguida, nós, os vivos, que estivermos lá, seremos arrebatados com eles nas nuvens para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Até aqui há uma ordem. Como é que acontece então a transformação dos vivos? Então os mortos vão ressurgir com o corpo perfeito. E nós? Se estivermos vivos nesse dia, como vai ser? Semeado corruptível, o corpo ressuscita incorruptível. Semeado desprezível, ressuscita reluzente de glória. Semeado na fraqueza, ressuscita cheio de força. Semeado o corpo psíquico, ressuscita o corpo espiritual. Assim é os que ressuscitam. Mas agora em branco em cima diz-nos outra coisa. O mesmo se dá com a ressurreição dos mortos. Paulo está a falar não dos mortos, mas está a falar dos vivos. Nós, num abrir e fechar de olhos, estaremos também com um corpo renovado, semelhante ao de Cristo na sua ressurreição. Como será então, mais uma informação, o nosso relacionamento? Mas os que forem julgados dignos de parte no outro século e na ressurreição dos mortos, nem eles se casam, nem elas se dão em casamento, pois nem mesmo podem morrer, são semelhantes aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Sobre a outra ressurreição, o que aprendemos nós nas Escrituras? Porque eis que aquele dia vem ardendo como forno. Este é um termo que nós costumamos associar ao inferno. Um arder, um calor. Todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como palha, e o dia que está para vir os abrasará. Diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz, nem ramos. E pisareis os ímpios, porque se farão cinza debaixo das plantas dos vossos pés, naquele dia que farei, diz o Senhor dos Exércitos. E aqui eu queria chamar a atenção de quem acompanha o raciocínio. Eu sei que hoje, mesmo aqueles que receberam a Bíblia à sua entrada, eu estou a ser um pouco impiedoso porque não estou a permitir que possam abrir as vossas Bíblias, porque existem ainda muitos textos e eu estou a lê-los depressa e não é possível. Mas se necessitarem eu disponibilizarei a apresentação e em casa com calma poderão ver todos estes textos e estudá-los em paz. Mas diz-nos aqui que eles serão destruídos naquele dia. Não vão arder eternamente. Não estão já lá a arder. Lá nas profundezas da terra onde existe o magma e o calor.
Não, eles descansarão na sepultura e serão ressuscitados 1000 anos após os justos, e então serão, após a sua ressurreição, perceberão porque não terão parte com Deus no céu. E então serão destruídos naquele mesmo dia. O Senhor é um Deus de amor. Sim, é um Deus justo, porque se eles não aceitaram, também não podem ir para o céu. Mas sendo um Deus de amor, não os vai ter a sofrer eternamente. Até porque há um aspecto extremamente importante. Mas antes disso, um aspecto. São só os ímpios? Não são só os ímpios. Aquilo que nós podemos aqui compreender é que quando se completarem 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá para seduzir as nações dos 4 cantos da terra, reunindo-as para o combate, e o seu número é como a areia do mar. Subirão à superfície da terra e cercarão o acampamento dos santos e a cidade amada, mas fogo do céu e os devorou. Veio o fogo e os devorou. Todos serão destruídos. Também Satanás e as suas hostes. Quanto aos covardes, porém, e aos infiéis, aos corruptos, aos assassinos, aos impúdicos, e aos mágicos, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua porção é encontrada no lago ardente de fogo e enxofre, que é a segunda morte. E esta segunda morte é a morte eterna. Porque recusaram aceitar para si as provisões dos planos de salvação. Não porque Jesus não gosta deles. Não porque Deus o Pai não se interessa por eles. Mas porque foi colocado à sua disposição, tal qual como foi colocado à disposição dos outros, os méritos da morte de Jesus Cristo. Mas uns aceitaram e outros decidiram fazer o trabalho por si próprio, achando que a sua justiça própria os conduziria ao céu. Ou então simplesmente nunca se interessaram por lá estar. Mas ainda há um inimigo a abater. E este último inimigo a ser destruído será a morte. Não mais existirá morte. E esta é a razão porque Deus não deixará nem a subsistência do pecado, nem a subsistência da morte a existir, a ser queimada permanentemente no inferno. Não. Aquilo que o Senhor Deus, depois do exemplo destas cerca de 6 milénios que nós já vivemos aqui nesta terra, aquilo que Deus pretende realizar é que, depois deste testemunho que foi dado, de que o pecado não deu bom resultado, então que ele seja destruído, que ele seja eliminado, que ele seja enxugadas todas as lágrimas da tristeza por ele provocadas. E isso só pode acontecer se tudo for destruído de uma só vez e não permanecer em estado latente. Paulo continua. Tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Não mais existe. Durante muitos séculos, os europeus, e estou quase a terminar, os europeus olhavam para o Atlântico e perguntavam-se: existirá para além deste imenso mar mais alguma coisa? Alguns diziam que não, ainda na altura em que entendiam que a terra era plana. Depois, os espanhóis, com as suas armadas, através de Gibraltar, descobriram que existia África. E do outro lado de Gibraltar colocaram 2 colunas, as chamadas as colunas de Hércules, e então diziam lá do outro lado, e eu aqui estava a tentar apanhar, non plus ultra. Não há nada mais além. Mas depois, Cristóvão Colombo, alguns tempos mais tarde, com a sua frota, chega à América. E então a nação espanhola alterou nos escudos, nas armas e nas moedas o que tinha como lema da nação non plus ultra, para simplesmente plus ultra. Mais além. Existe mais qualquer coisa. Prezados amigos, quando eu penso
quando eu olho para a sepultura dos meus familiares, pensarei eu non plus ultra? Ou pensarei eu que, com aquilo que o Senhor Deus fez por mim, existe algo mais além? Como o hino tema que vocês têm ouvido aqui todos os dias. Para além do rio, porque a nação judaica, a nação israelita ao caminhar, pretendia atravessar o rio Jordão. Pretendia chegar à terra prometida. Nós, como peregrinos aqui nesta terra, esta terra que nos foi emprestada, também queremos passar para além do rio, para mais além. Então a coluna que nós temos que definir no nosso coração é que existe algo mais além. O que Cristo nos oferece é a vida eterna. Quero eu aceitá-la? Quer cada um de vós aceitá-la? Tem a plena noção, o telespectador que aí está em casa ou noutro local a acompanhar a transmissão, que é de si que Jesus esteve a falar hoje? Ele quer salvá-lo? Está disposto? Se aceitarmos esta oferta, podemos fazer o nosso lema plus ultra, pois, além da morte, encontramos a salvação e uma vida sem fim num paraíso com Deus. E aquilo que nós temos como conclusão, e a certeza que nós temos como conclusão, é que o sepulcro de Jesus está vazio. E se ele ressuscitou, nós podemos ressuscitar. É claro que um dia, quando ressuscitarmos, vamos ver, como o hino tema também diz, coisas que nenhum olho aqui conseguiu ver. Consegue imaginar? Pense nisso. Uma boa noite. In the quiet, in the stillness, I know that you are God. In the secret of your presence, I know that I am restored. When you call, I won't refuse. Each new day again I'll choose. There is no one else for me, none but Jesus, crucified to set me free. Now I live to bring Him praise. In the cave
In the moment of my weakness, you give me grace to do your will. When you come, I won't delay. This my song through all my days. There is no one else for me, none but Jesus, crucified to set me free. Now I live to bring him praise. There is no one else for me, none but Jesus, crucified, crucified to set me free. Now I live to bring him praise. I am yours and you are mine. I am yours and you are mine. I am yours and you are mine. I'm yours. All my delight is in you, Lord. All of my hope, all of my strength, all my delight is in you, Lord, forevermore. All my delight is in you, Lord. All of my hope, all of my strength, all my delight is in you, Lord, forevermore. There is no one else for me, none but Jesus, crucified to set me free. Now I live to bring him praise. There is no one else for me, none but Jesus, crucified to set me free. Now I live to bring him praise. Cá estamos novamente. Boa noite. Boa noite, mais uma vez. Antes de mais, queríamos agradecer também ao quarteto por este hino muito, muito bonito. Maravilhoso. Eu não sei se tiveram a oportunidade de ler a letra, mas que nos dizia mais ou menos isto, só traduzindo só uma parte, que não temos outro a não ser Jesus na nossa vida. Que letra muito bonita e tão bem cantada por este quarteto, estas jovens. Amém.
porque assim também podemos louvar o nosso Deus. Bom, queríamos agradecer ao nosso orador um tema extraordinário que foi hoje aqui por ele apresentado, que nos deu a oportunidade de conhecer mais daquilo que é nossa, são esperanças atrás de esperanças que Deus nos promete e que sabemos que serão cumpridas. A esperança de um dia podermos ressuscitar após o nosso sono e quando abrirmos os nossos olhos estarmos perante aquele que nos vem buscar, perante Jesus Cristo. Só de pensar nisso o meu corpo arrepia-se todo porque é algo de extraordinário, é algo que todos nós devemos ansiar em todos os momentos da nossa vida. Paulo, a falares nessa esperança, não é? Estamos praticamente a entrar no tema de amanhã. Não nos vamos alongar muito mais, porque para que possamos absorver a mensagem desta noite, que foi muito bonita. Espero por si aí em casa, aqui os nossos queridos amigos que nos visitam, para que possamos estar amanhã às 20h30 para a 7ª conferência, não é, Paula? A penúltima conferência. Os temas têm sido muito, muito bonitos e contamos convosco então amanhã a partir das 8h30. Mas antes de nos despedirmos, queríamos lembrar de outra coisa muito importante também, não é, Paula? Queríamos lembrar-vos que vão ser passados novamente aqueles papéis nos quais todos poderão pôr os vossos motivos de oração. Os tais papeizinhos, não é, Paula? Exatamente. Como podem ver. Ponham aquilo que vos vai no coração, aquilo que as pessoas por quem querem pedir, os casos. Basta isso, porque tudo o resto depois faremos em conjunto, em oração. Portanto, não se inibam, façam-no, porque depois podem ter a certeza de que estas orações serão levadas ao Senhor através da reunião que nós vamos ter já agora a seguir. Assim que está aí em casa também, se quiser partilhar connosco algum momento de partilha, algo que vos aflige também, possam partilhar também connosco nestes momentos de oração também, que nos mandem via chat, via internet, que nós também iremos receber, conforme falámos há pouco, aqui também. Bom, resta-nos agora despedirmos-nos, desejar-vos uma boa noite e contamos convosco amanhã aqui à mesma hora. Uma boa noite para todos. Então, uma boa noite para todos e não se esqueçam, amanhã, 20h30, aqui com os nossos queridos amigos e aí em casa também. Muito boa noite. Adeus, boa noite.